Vamos falar sobre a minissérie Adolescência da Netflix, que tá meio no hype, pelo menos aqui quando eu estou gravando esse vídeo. Tem suscitado muitas conversas, muitas discussões, e é um tipo de obra que encaixa muito no trabalho que eu faço, né? Se você não me conhece, além do meu trabalho, né, como escritor, 10 anos com a coluna lá na Gazeta do Povo, participação em vários livros aí, como professor, né, que é a partir do é o lugar de fala, digamos assim, para eu falar sobre filmes, músicas. O aspecto de crítica cultural, ele é um meio para o professor poder ensinar, vamos dizer assim, né, ou falar daquilo que ele tem, né, para ministrar, vamos dizer assim. O aspecto pedagógico, o aspecto voltado mais para desenvolvimento pessoal, formação de personalidade, né, é o que me interessa de fato, mais do que o aspecto estético, né, ou artístico das obras em si. Por isso mesmo que, às vezes, tem obras muito ruins, sejam músicas, filmes, seriados, mas que são muito didáticos para a gente falar sobre certas coisas. E às vezes, casa do aspecto estético ser tão bom ou até maior do que a dimensão didática. Vale a pena também, por uma espécie de formação mais estética, né? De aprimoramento estético do espectador, vamos dizer assim, né? Do ouvinte. Mas o Adolescência, ele meio que reúne as duas coisas. Ele é uma boa obra, muito bem feita, me parece, com a escolha dos planos sequências ali. Faz muito sentido e muito da força do seriado vem por conta disso. E é muito bem feito isso, então a obra, de fato, ela se destaca por si só, mas é óbvio que ela foi feita para uma outra função, né? Ela tem uma dimensão mais social, pedagógica, e que você vê facilmente que se atingiu esse objetivo quando você vê a quantidade de pessoas comentando a respeito, quando você vê a quantidade de conversas que se suscitou com pais, com filhos adolescentes, as escolas, né? Temos que fazer algo, meu Deus do céu, né? Que é um filme repetido, tá? Já tivemos várias outras obras que retratam a realidade circunstancial do mundo adolescente, que causa esse alvoroço, que parece que é um negócio que estava meio que escondido, ninguém estava prestando atenção, todo mundo se sente de culpa para falar a respeito disso. Enfim, o mundo adolescente vai ser um dos aspectos que eu quero destacar. A série tem tanta coisa legal para falar, que se eu fosse gravar um vídeo como eu gosto de fazer aqui, um vídeo mais longo, ele ficaria muito longo. Então eu achei melhor quebrar em pequenos vídeos, ou vídeos menores, não necessariamente curtos, para falar desses aspectos, até para a retenção também ficar melhor. A princípio, isso seria um conteúdo que eu faria um comentário breve aqui no YouTube e faria um conteúdo mais substancial, vamos dizer assim, para dentro do meu projeto de assinatura, o Travessia. Entraria dentro do contexto lá do curso das camadas da personalidade, falaria sobre camada 4, camada 5, camada 7, que me parece que são bem retratados, dramas dessas camadas são bem retratados ali. Acabaria servindo para muita gente que está lá, que assina, mas eu gostaria que esse conteúdo em particular chegasse a mais pessoas, a fazer mais sentido, para fora do que para dentro do curso. Então eu resolvi fazer isso de maneira aberta. Também fica aí uma experiência, você não sabe como é que é o Travessia, você vai ficar sabendo vendo esses vídeos. Eu vou dividir essa sequência de vídeos, eles não são necessariamente uma parte 1, parte 2 ou parte 3, mas talvez valha a pena você assistir pela ordem que eles forem saindo, né? Pelo menos o primeiro, que é esse aqui, eu acho que é necessário para os outros, porque eu vou falar sobre o seriado em si, né? Sobre a estrutura do seriado, e depois eu vou falar então sobre a adolescência, vou falar sobre os pais de adolescentes, e vamos falar sobre a crise de masculinidade, né? E o aspecto pedagógico que o seriado traz a respeito disso. A princípio serão essas 4 partes, tá? Que formariam então essa aula, digamos assim, que estaria dentro do Travessia e que vai ficar aberta aqui no YouTube. A começar por esse vídeo onde eu quero falar sobre a forma como foi muito bem bolado, né? A forma como foi contada essa história. Primeiro de tudo, assim, tem muita gente que diz, olha, baseado em fatos reais, que eram, na verdade, quem matou um menino que era negro, que usava droga, etc e tal, assim, não vou entrar nisso. Não me interessa a história supostamente real que supostamente baseou o seriado. A obra, ela se sustenta como obra ficcional. Pouco importa as relações com a realidade. Tanto faz a cor desse menino, tanto faz tanto faz, tá? O problema continua o mesmo, né? A minissérie ela tem 4 capítulos. Os 4 capítulos eles são filmados, são apresentados no chamado plano sequência, né? Se você não sabe o que é só um nome para dizer que a câmera fica num plano só, né? Só fica ali ligado o tempo todo e vai tendo uma sequência onde vai acompanhando aquela cena, né? Ou as cenas em tempo real, né? E isso traz um efeito, né? Em geral, essas cenas em plano sequência são utilizadas dentro das obras, mas não o todo dela sendo em plano sequência, porque é de fato cansativo, né? Ele exige que fique num
num ritmo, né, e numa forma de assistir, né, de contemplar aquilo, que é mais ou menos o da vida tal como ela é. Né? Se você para pensar na sua vida, você vai ver que você não aguenta muito tempo de plano de sequência na sua própria. Quanto tempo você mantém a tua atenção nas coisas? Mesmo que você esteja assistindo um filme, por exemplo, de 2 horas ali, você não fica o tempo todo prestando atenção. Tem horas que você vai pensar em alguma outra coisa, às vezes você dá uma desligada, você vai pegar uma bebida, vai pegar uma pipoca, você vai quebrando, né, essa intensidade de concentração naquilo que você está assistindo. O plano sequência, ele meio que faz você mergulhar mais, né? Há uma imersão maior, né? E eles fazem isso, né? Nos 4 episódios, acho que 2 deles pelo menos de 1 hora, em torno de 1 hora, os outros 2 um pouco menos, 50 minutos, alguma coisa assim. É bastante tempo. Né? E é muito bem feito as transições dos atores, não das câmeras, né? Para que não pareça, para que você não se canse tanto assim ao assistir o seriado. Quando você para prestar atenção, então, nesse plano sequência, a primeira coisa que tem que chamar a atenção é o seguinte: ele cria uma perspectiva. Temos um viés. A câmera se movimentando o tempo todo é como se fosse o teu olhar. O olhar do espectador prestando atenção em algo. Então, a escolha de qual o ponto em que vai fazer o plano sequência acontecer é decisivo para aquilo que você vai saber a respeito da história. O primeiro episódio, ele já dá a premissa do negócio. O quanto a tua perspectiva ela é fragmentada no seriado, na minissérie. O quanto você não vai ter todas as informações como se tivesse um narrador em terceira pessoa te contando tudo. Você não vai saber tudo. Você vai saber de acordo com a perspectiva de cada um daqueles episódios que você pode depois reunir para tentar montar uma espécie de quebra-cabeça. O primeiro episódio, você tem a perspectiva da polícia, porque a gente começa com os policiais, tem a invasão na casa para prender o menino, depois vai para a delegacia, onde vai haver as conversas com a família, vai haver o primeiro interrogatório, vai ter o clímax quando mostra o vídeo, né, do que o menino, que é só então quando a gente fica sabendo exatamente do que é que ele está sendo acusado e sendo preso. Ou seja, todo o seriado, ele é do ponto de vista da polícia. Só que o espectador não tem o conhecimento que os policiais têm. Esse conhecimento a gente só vai partilhar com eles no final do episódio. O que significa dizer que, embora a gente esteja do ponto de vista da polícia, a gente tem um ponto de vista de quem recebe a polícia, que é o ponto de vista da família. Então, quando acontece aquela invasão e você vê aquele menino, né? Meu Deus, vamos prender um menino, o menino faz xixi na calça, etc e tal, é impossível que a sua empatia já não se dê de imediato com aquela família. Não significa que você esteja sendo contra os policiais, mas literalmente você está diante de um baita ponto de interrogação. Falei, caramba, para a polícia fazer isso, o que foi que aconteceu? Né? Você já é jogado para dentro de um drama humano. Eles são muito bons em fazer isso mesmo. Você entra no mundo assim, quem é o certo e quem é o errado? Você não tem informação suficiente. Você só vê algo que parece ser um movimento de uma tragédia que já tinha começado a acontecer. Todo o seriado é trágico. Ele é uma grande tragédia. Mais do que um crime, uma grande tragédia. Né? Então, o primeiro episódio, a gente fica na perspectiva daquela família, assim, atarantada. Meu Deus do céu, como é que pode, como é que não pode? Essa é a perspectiva. Né? E termina-se o seriado, o primeiro episódio assim. O segundo episódio também é da perspectiva da polícia, só que aí o desconhecimento e o atarantamento é da própria polícia. Todo episódio se passa dentro da escola, com eles tentando conversar com os amigos, com os adolescentes, com os alunos, para tentar entender um pouco melhor a motivação do crime, né? Por que aquele menino cometeu o crime que cometeu. E você vê ali que a polícia não entende muito, você vê que o policial que tem o filho dele lá, é o filho que vai dizer pro pai dele assim, o significado dos emojis, dos emoticons, etc e tal, que aí sim vai dar para entender, então, né, um pouco mais daquilo. Mas para você ver como a dimensão de fragmentação da perspectiva e de pouca informação e conhecimento que você tem é construído por esse plano sequência, que está no primeiro episódio, que está no segundo episódio também. Nesse segundo episódio, né, você veja que a perspectiva da polícia ela é mais ou menos a perspectiva dos pais. Se soma. Né? A família está atarantada tentando entender o que está acontecendo. No segundo episódio, a polícia também não entende muito o que está acontecendo. O que significa dizer que aquele universo adolescente ele é, de certo modo, desconhecido. A gente está espiando por alguma coisa que deu errado nesse universo que parece muito fechado, a gente está espiando uma tragédia que aconteceu e a gente só está se dando conta talvez tarde demais. No terceiro episódio, a gente tem exatamente esse mundo adulto tentando entender de maneira mais profissional e científica, psicológica, o que se passou na cabeça daquele menino. Todo o episódio é do ponto de vista da psicóloga.
A psicóloga tentando supostamente entender. Para mim é o episódio mais fraco, embora seja genial a atuação do ator que faz o menino, é o episódio mais fraco, porque aquela psicóloga é muito ruim. Aquela psicóloga, ela vai com uma premissa e ela quer confirmar o seu viés, né? Ela já vai com a coisa da masculinidade, ela já vai com aquilo tudo, faz parte, sem dúvida que faz parte do processo ali, mas ela está querendo confirmar aquilo. Ela não está interessada de fato naquele menino. Ela não está deixando que ele fale e se apresente de fato. Então a gente tem essa perspectiva. Vamos botar uma explicação nisso tudo, vamos botar a culpa na tal da crise da masculinidade, no tal do Andrew Tate, e nos incels e tudo mais, e pronto, a gente já tem uma resposta aqui que ou faz desse menino um psicopata, né, ou faz então desse movimento todo aí o grande vilão da história. Se você vai por isso aí, você está perdendo 80% do que é a tragédia verdadeira e o drama verdadeiro do que está acontecendo. Mas essa é a tentativa de se tentar entender esse mundo da adolescência. O quarto, enfim, a gente tem a perspectiva da família tentando lidar com as consequências devastadoras que aquele crime trouxe para eles. Então é a perspectiva toda deles também tentando entender. Não só entender o menino por que ele fez o que fez, mas tentar entender que culpa eu tenho, né? Que culpa eu tenho? Vira um meme pronto, né? Mas o pai muito culpado, a mãe muito culpada, eles estão fazendo terapia, estão tentando lidar com o cancelamento social, né, em torno de onde eles estão, tem de lidar com a menina que também ainda é uma adolescente, né? Quer dizer, é uma dimensão tão trágica da vida, aquilo é tão avassalador, é tão sofrido, né, que é impossível de você não se identificar com o que é o grande mérito da série. Embora ela apresenta a possibilidade de você encontrar culpados e possíveis, né, justiçamentos, a série está querendo mostrar, fala assim, ó, olha a tragédia disso tudo. Faz com que você vá menos em busca, talvez, da justiça, dos culpados, e até mesmo das explicações, e você fique muito mais com a dimensão da compaixão. Compaixão é compaixão, com a dor. Você sente a dor, você visualiza aquela dor. Quem é pai vai se identificar imediatamente com aqueles pais e com todas aquelas dúvidas. E também os adolescentes, de certa maneira, me parece que vão também se identificar, ao menos até um certo ponto. Menos até um certo ponto. Por quê? Porque esse mundo da adolescência, quando a gente termina o seriado, a gente continua vendo ele apenas por uma frestinha. O mundo da adolescência é um mundo separado, é um mundo distanciado. Culpa dos adultos que não prestam atenção? Ou isso é a adolescência? Os adolescentes fazem isso porque precisam fazer isso para encontrar um começo de personalidade, encontrar um começo do seu caminho próprio, pessoal. E aí é claro que daí a gente vai mergulhar dentro da série. Mas não dá para você tentar, né, desse vislumbre, pegar alguma coisa dessa adolescência e entender os pais lidando com esse universo e também o contexto cultural dessa crise de masculinidade, da educação, sem entender a parte mais genial do seriado, que é exatamente essa sequência de planos e sequência dos episódios, que faz você ter perspectivas fragmentadas, onde você não tem todas as informações, onde você não consegue chegar numa conclusão final a ponto de você, por exemplo, esse menino tem que ser condenado, é um psicopata, ele tem que ser condenado a 600 anos de cadeia, ou ele tem que ser condenado, ou ele é inimputável, né? Ele é um rapaz com uma fragilidade psicológica que precisa ser tratado mais do que condenado. Você não chega nisso, não se chega nisso, né? A fragmentação faz com que você tenha uma imersão, que você fique tão desacorçoado como os pais, como até mesmo os próprios policiais, e se você quiser de fato entender, vai precisar ter um processo de reflexão, refletir, né? Primeiro veio o fletir, né? O reflexo, aquilo que você assistiu, depois vem a reflexão sobre o que você assistiu, onde você reúne essas perspectivas. Esse movimento de reflexão é o que eu pretendo fazer nos próximos vídeos, tá? Esse primeiro é da necessidade de entendermos melhor essa estrutura, do quanto, se você quiser tentar obter a resposta, você não vai conseguir todas elas, né? Mas talvez a gente tenha o suficiente, se não para entender tudo o que aconteceu, para a gente entender um pouco do que é o drama humano, em particular dos adolescentes. Esse é o assunto para os nossos próximos vídeos. Se você gostou, já sabe, né? Como é que é? Curte, se inscreve, manda para alguém, aquela coisa toda, beleza? Falou.